Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto, essa edição que tem um convidado muito especial, você. Isso, a gente não tem convidado hoje, o convidado hoje é você para bater esse papo com a gente sobre staking, o que é e como fazer. Como você já está acostumado aqui, temos meus dois co-hosts aqui, do meu lado direito, tenho aqui a ilustre presença de Luca Benedetti, ou Lúcio Carlos, como você queira chamar ele. E aí, Lucas? Eu quase chamei você de Lúcio, viu? E aí, Lucas, tudo tranquilo com você? Tudo de boa. Tirando o Flamengo, tudo tranquilo, né? Maravilha. Já eu vi esse podcast que a gente gravou da última vez. Você sempre tá reclamando do Flamengo. Vamos dizer assim que o Corinthians exportou um cara muito legal pra vocês, né? Foi. Foi um favor, Maravilha. foi um presentão esse presente aí, velho. Maravilha. E direto do Rio de Janeiro aqui temos um correspondente quase internacional, Rony Schuster. E aí, Rony, tudo tranquilo? Fala pessoal, tudo tranquilo? Boa tarde. Eu queria ouvir justamente o comentário do Luca aí sobre futebol, ele já tá ruim há muito tempo. Mas vamos falar de cripto, que é velho. Boa, maravilha. Bom, pessoal, para você que está aqui nesse vídeo, a gente vai falar sobre staking. E se você não sabe o que é, já vou logo decepcionar você. Não tem nada a ver com carne, aquele staking ali, que é coisa, um bifão, como o pessoal gosta de falar. A gente está falando basicamente de uma coisa ligada ao mundo dos criptoativos, que é o Proof of Stake, de modo geral. Mas isso a gente vai entrar em detalhe, não fica nervoso, a gente vai passo a passo aqui explicar as coisas. A gente tem uma pauta bem interessante aqui para cobrir e eu já vou passar a palavra aqui para o Rony, para ele explicar o staking de uma maneira completa para a gente. Rony, explica para mim o que é esse tal de staking, como ele funciona e o que ele come e como ele anda. Beleza, vamos lá. Então, o Proof of Stake, ele é um dos algoritmos de consenso, né, que os nós usam para conseguir validar as transações, né? Pô, eu acabei de prometer que ia explicar de maneira simples, comecei a jogar vários termos muito complicados, né? Mas basicamente o que é isso, né? Dentro de um blockchain, que não deixa de ser uma rede, como qualquer outra rede que a gente conhece, como se fosse a internet ou qualquer outra rede de computadores normais, os computadores eles estão validando transações ao mesmo tempo, né? Estão montando blocos, dentro desses blocos tem as transações, e eles têm que entrar em consenso entre eles para garantir que você tenha um bloco que faça sentido, né? Um blockchain que faça sentido. Então, se eu executo uma transação aqui e mando para um nó validador, ele tem que validar a transação, validar o bloco como um todo e transmitir esse bloco aí para todos os outros nós participantes da rede, de modo com que todos tenham a mesma informação, né? Senão, eu ia ter uma perda do consenso do blockchain, que faz com que ele seja praticamente inútil, né? A gente quer que todos os participantes dessa rede tenham acesso às mesmas informações em todos os lugares do mundo, né? A gente sabe, né, que o primeiro mecanismo de consenso que existiu foi o Proof of Work. A gente já vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas primeiro eu quero focar no Proof of Stake na prática, né? Como é que o Proof of Stake funciona? Basicamente, ele funciona da seguinte forma, né? A rede deploya um contrato inteligente, que é um contrato inteligente de validação. Beleza? A gente tem esse contrato aí, por exemplo, na Beacon Chain da rede da Ethereum. E aí os validadores que querem participar desse processo de consenso, né, de validação, chegam nesse contrato e depositam lá uma certa quantidade do ativo da rede em questão, né? Fazendo os exemplos aqui todos na rede da Ethereum, a gente tem que, para você se tornar um validador da rede, você tem que depositar pelo menos, né, 32 Ethers no contrato da Beacon Chain. Né? Você pode, obviamente, ter 2, 3 nós, esse é 64, 96 e aí por diante, mas o mínimo são esses 32 Ethers depositados. Uma vez, então, tendo depositado esses ativos lá, esse contrato junta, né, agrega todos os depósitos de todos os validadores que estão a fim de participar da sua rede. E dentro dele você tem um código, né, um algoritmo, um conjunto de instruções que vai escolher aleatoriamente esses validadores aí e dar a eles a possibilidade de validar transações, validar o bloco e efetivamente ser remunerado por isso. Né? Então, por exemplo, se eu sou um validador da rede da Ethereum e eu cheguei lá e depositei 40 Ethers, por exemplo, lá no meu validador. E lá na minha pool eu tenho 100 Ethers no total. Então, por seguindo esse algoritmo, né, conforme essa regra, eu tenho que ser escolhido no longo prazo, né? Obviamente que você pode ter flutuações no curto prazo, mas no longo prazo eu tenho que ser escolhido para validar cerca de 40% de todos os blocos aí que vão ser gerados por essa rede, né? Justamente a quantidade que você deposita do ativo em relação à quantidade total é o peso que vai ser usado aí para você ser escolhido ou não como validador daquela rodada. E aí, a cada rodada, né, a cada geração de blocos, tem um certo período de tempo específico para isso, que depende de cada blockchain, mas
a cada rodada dessa, um validador vai ser escolhido, e somente um validador. Esse vai ser outro ponto que a gente vai comparar com o Proof of Work daqui a pouco. E ele vai ter o direito aí de validar o bloco e ser recompensado por isso, né? Só que, obviamente, também a gente tem o lado malicioso dessa história, né? Se o validador se comportar, validar as transações corretas, validar o bloco direitinho, ele é recompensado aí com uma certa quantidade de éteres. Mas, se ele for mal comportado, se ele tentar validar alguma transação fraudulenta, ou fazer algo, ou até mesmo ficar offline, né? Se você é escolhido para validar o bloco, você não pode ficar offline, você tem que efetivamente estar lá online realizando a validação, porque a rede está confiando em você nessa etapa aí para você realizar esse processo. Então, se você ficar offline também, ou se você fizer alguma outra atividade maliciosa, você pode ser punido, né? Essa punição a gente conhece como slash, né? Lembra que lá no início, para participar dessa validação, você teve que depositar lá os 32 éteres, ou sei lá quantos ADAs, ou sei lá quantos qualquer ativo que você esteja usando de uma blockchain Proof of Stake. E esses ativos, eles são guardados dentro desse contrato justamente como uma garantia contra a sua má ação. Então, se você for um validador malicioso e você fizer alguma atitude que a rede considere como indevida, a rede vai efetivamente se apossar desses éteres ou desses ativos que você depositou e você vai sofrer essa penalidade, que é o que a gente conhece como slash, né? Basicamente assim funciona o modelo Proof of Stake, mas só para botar ainda algumas últimas pontos interessantes, né, principalmente puxando essa comparação com o Proof of Work, a remuneração via Proof of Stake ela é consideravelmente menor do que via Proof of Work, né? A gente viu isso com o merge da rede da Ethereum, que a gente também já vai abordar daqui a pouco. Principalmente porque você tem que compensar menos esse agente validador aí, né, que no Proof of Work é o minerador e no Proof of Stake é o validador. No Proof of Work ele tem um gasto muito grande, tanto com energia elétrica, quanto com os próprios hardware, né, quanto com manutenção e coisas do tipo, até mesmo força de trabalho para conseguir manter tudo rodando. Enquanto que no Proof of Stake você tem um modelo muito mais enxuto, digamos assim, né? Você, de novo, não precisa investir em hardware de mineração, não precisa investir tanto em energia elétrica. Isso de uma energia elétrica muito desprezível comparado ao Proof of Work. Então essa remuneração, ela também pode ser proporcionalmente menor do que ela é no Proof of Work, né? Além do consumo energético também ser muito menor. Então é interessante a gente ver isso justamente por essa ótica, né? O Proof of Stake, ele além de ser menos competitivo, né, e ser mais colaborativo, digamos assim, ele ainda tem esse benefício de fazer você ter que emitir menos ativo para manter a sua rede sendo paga e, além de tudo isso, ele alinha o interesse do holder do ativo com a própria validação da rede, né? Na rede da Ethereum agora, quem faz a validação é o cara que tem posse de Ether, né? O cara que comprou o ativo lá, que acredita no projeto, coisa do tipo. Antes, quando a gente tinha o Proof of Work, era um minerador, que era um cara, um industrial que investiu aí milhões e milhões em máquinas, milhões e milhões em contratos de energia elétrica e coisas do tipo. Então esse é um pouquinho aí do overview do que é o Proof of Stake. Já puxei um pouquinho da comparação com o Proof of Work, mas vou deixar para um tópico mais para frente para a gente entrar em mais detalhes. Boa, maravilha. Cara, você explicou muita coisa aqui. Entendo que o nosso ouvinte aí mais atento pode ter pego bastante coisa, entendido aqui de modo geral, mas a gente vai tentar sempre simplificar e trazer outras abordagens aqui. E antes de passar um pouco da história dessa migração, do Proof of Work para o Proof of Stake, eu queria passar aqui a palavra para o Luca, para ele conceituar aqui para mim o staking, só que não dessa maneira que o Rony explicou aí para um PhD em blockchain, que era algo mais simples assim. Me explica staking como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Certo. Criança de 5 anos joga banco imobiliário? Não sei. Não sei, Joga? acho que não. Acho que banco imobiliário é depois dos 10, né? Acho que é isso, né? 7. Eu vou te dar essa colher de chá. Vou te dar essa colher de chá. Se você quiser pegar essa analogia, vamos assumir que essa criança é super dotada e com 5 anos ela sabe jogar banco imobiliário. É o Vitalik, É o Vitalik, beleza. É o Vitalik, vamos lá. 5 anos, vamos lá. Explicando o Vitalik de 5 anos. Bom, vamos supor que você tá brincando de banco imobiliário, né? Qual é a premissa do banco imobiliário? Sempre vai ter um cara que ele vai ser o banqueiro do banco imobiliário. Legal. E quem já jogou banco imobiliário na vida sabe que o banqueiro sempre rouba. Sempre rouba, essa é a regra. É a regra não escrita do banco imobiliário. O banqueiro sempre rouba. Então, vamos supor que você e seus amigos acharam uma maneira de fazer o banqueiro não roubar. Qual vai ser essa forma que o banqueiro não vai roubar? Todo mundo vai separar uma grana, vai colocar numa espécie de, vamos dizer assim, é um banco, uma espécie de banco, uma conta do banco. E aí todo mundo que depositou na conta do banco tem a responsabilidade de validar todo o saldo de dinheiro que todo mundo tem no jogo.
Então todo mundo vai pegar e vai contar o dinheiro de cada um a cada rodada do jogo. Então, no final, todo mundo tem que ter contado, e aí no final todo mundo chegou com essa resposta e fala, ó, eu contei, tal pessoa tem tal, tal pessoa tem tal, tal pessoa tem tal. Tá certo aí? Tá certo aí? Tá certo aí? Tá tudo certo? Beleza. Você ganha uns juros naquele dinheiro que você deixou no banco. É um banco imobiliário com algumas regras a mais, né? Gostei. Você ganha um dinheirinho aí, um rendimento em cima daquele dinheiro que você deixou travado. Agora vamos supor que a gente foi lá, tal, teve uma rodada, a gente contou os saldos e... Opa, pera aí, aquele cara contou errado o saldo da galera, ele tá dizendo que tem uma quantidade de dinheiro aqui que não tá batendo com o que eu disse, com o que eu disse, com o que eu disse e com o que a outra pessoa disse. Ele tá errado. Pelo consenso aqui, a gente viu que a maioria das pessoas concorda com isso aqui e ele é a única pessoa que não concorda. Então, ele, por estar passando informação errada pra gente, vai sofrer uma penalidade. Vai perder uma parcela do dinheiro que ele colocou nosso banco antifraude do banco imobiliário. Gostei. Então é como se você fizesse isso toda a rodada. O Proof of Stake é basicamente isso. Todos os participantes da blockchain do Ethereum estão ali com esse dinheiro nessa conta do banco. Todo mundo conta as transações, o saldo de todo mundo e garante que não tem ninguém roubando o jogo. Aí tem algumas tecnicidades que aí legal, mas tá ótimo aqui. Pode até ajudar, mas a ideia básica é essa, eu acho. Gostei. Acho que assumindo que alguém sabe o que é um banco imobiliário, acho que tá entendido aqui. Eu não sei, criança de 5 anos não joga realmente banco imobiliário. Hoje em dia, criança de 5 anos só joga Free Fire, essas coisas. É verdade, assim, tem essa também, já tá no TikTok também. Rony, agora já que a gente teve aqui esse sweet pie aqui de explicação tranquila, suave, a gente pode mergulhar um pouco mais na tecnicidades, que eu acho que obviamente é sempre importante, vai ter o ouvinte aí, o telespectador mais atento no que é o POS e o POW, né? Já estou usando aqui o termo complexo, mas explica pra gente um pouco dessa história dessa migração, né? Primeiro conceitua o Proof of Work, o Proof of Stake, acho que dá uma pincelada de novo e fala dessa transição aí que é algo inédito dentro do mundo cripto e que aconteceu no Ethereum. Não, perfeito, vamos lá. Primeiro, o Proof of Work, né? Como é que surgiu o Proof of Work? Muita gente acha que o Proof of Work nasceu com o Satoshi e com a blockchain do Bitcoin de modo geral. Mas isso não é verdade, né? E o mais interessante dessa história é você entender justamente para que o Proof of Work foi criado muito antes disso. O Proof of Work ele nasceu como um algoritmo para evitar ataques de DOS, né? O que é isso? É spam, basicamente, né? Então, se o cara, por exemplo, queria mandar um e-mail, né? Quero mandar um e-mail para você, só que o provedor do e-mail quer garantir que eu não vou spamar esse e-mail aí para milhões ou centenas de milhões de usuários. O que ele faz? Ele me obriga a fazer um processamento matemático, né? Enfim, não importa, ele me obriga a fazer um certo tipo de trabalho, nesse caso é um processamento matemático, para garantir a minha boa intenção, beleza? E aí como é que funciona isso em termos de e-mails, né? Supõe que eu quero mandar um e-mail para o André. Eu vou lá, escrevo e-mail e mando. No final desse e-mail, o provedor de e-mail obriga o meu computador a resolver, né, enfim, em termos técnicos, né, já que a gente tem a gente que gosta disso também, no caso aqui é o hash do bloco, né, você achar o nonce que valida o hash do bloco. Mas se você não está interessado nisso, só pensa que ele me obriga a resolver um problema matemático que demora aí, digamos, uns 10, 15 segundos. Nada. Se eu quiser mandar 1, 2, 10 e-mails, não vai mudar nada na minha vida. Eu vou esperar lá os 10 segundos, a bolinha lá do Gmail vai ficar carregando, mas depois de 10, 15 segundos enviei e-mail, tudo certo. Não afetou a minha vida. Agora, se eu sou um cara que quer spamar uma rede, né, ou quer mandar e-mail para milhões de pessoas, eu vou ter que fazer uma prova de trabalho para cada um desses e-mails diferentes que eu estou enviando. Beleza? E aí, aqueles meus 10, 15 segundos no início vão acabar virando 10 milhões, 15 milhões de segundos, que é algo muito, muito, muito mais demorado de se fazer. Né? Então, o Proof of Work, ele nasceu justamente com essa ideia, né, de você fazer com que você não atrapalhe o usuário que tem boa intenção, mas que você puna o usuário aí que queira usar enfim, a sua finalidade, seja e-mail, seja transações em uma blockchain ou qualquer outra coisa, para maliciosamente. Né? Então, a grande genialidade do Satoshi foi justamente perceber que esse sistema era muito interessante para ser usado na validação e no consenso de uma blockchain. Né? Então, efetivamente, lá em 2008, 2009, ele implementou o Proof of Work na blockchain do Bitcoin. E funcionou muito bem. Na verdade, não só funcionou muito bem, como funciona muito bem hoje em dia. Né? A gente ainda tem o blockchain do Bitcoin rodando em Proof of Work, ainda tem vários forks e vários outros blockchains também que funcionam nesse modelo aí.
Inclusive, até mesmo a própria Ethereum nasceu no Proof of Work, que funcionava em Proof of Work até setembro do ano passado. Mas, ao longo dos anos, né, diversos pensadores, aí, Vitalik, diversos outros cyberpunks também, começaram a perceber que, apesar do Proof of Work funcionar, ele tinha alguns pontos relativamente fracos, né? Quais são esses pontos aí, né? O primeiro ponto a gente já chegou a abordar, né? Toda essa questão competitiva do Proof of Work acaba gerando um gasto energético muito grande, né? E aí, só explicar um pouquinho do Proof of Work em blockchain, né? Como é que funciona isso? A cada emissão de bloco num blockchain Proof of Work, você vai ter todos os mineradores da rede, né? Todos os nós que querem validar o bloco, competindo entre si para conseguir efetivamente achar o nonce válido, ou seja, fazer esse processamento, essa prova de trabalho e conseguir efetivamente validar aquele bloco. Isso porque só o primeiro validador, né, o primeiro minerador que conseguir resolver esse trabalho é o que vai ser recompensado pelo blockchain com o pagamento da Coinbase, né, com as taxas de transação e a própria taxa que a rede emite a cada bloco. Então, essa natureza competitiva faz com que o Proof of Work seja um investimento muito bom em larga escala, né? Quanto mais máquinas de mineração rodando, quanto mais energia elétrica barata você tiver, quanto mais contratos maior, quanto mais máquinas e coisas do tipo você tiver, maior vai ser o seu sucesso nesse sistema. Porque você vai conseguir, de novo, negociar um contrato mais barato, você vai conseguir comprar mais máquinas, então você vai ter maior poder de processamento, então você vai ter uma chance maior de achar esse número aí específico da prova de trabalho antes de todos os competidores, né? Então, esse mecanismo competitivo do Proof of Work causa esse grande gasto energético, ele incentiva muito isso. Além disso, ele também concentra muito o pool de validadores, né, o pool de mineradores. A gente tem sempre grandes empresas de mineração tendo fazendas imensas, justamente por causa desse ganho de escala que você tem, né? Vale muito mais a pena você comprar logo 1 milhão de máquinas e fazer um contrato de energia barato e validar muitos blocos do que você começar com uma operação pequena, descentralizada, né? Então, de certo modo, o Proof of Work também acaba, a economia do Proof of Work acaba fomentando muito a centralização, algo que você não gosta tanto em um blockchain, né? Você não almeja um blockchain que é descentralizado, pelo contrário, você quer, na verdade, vários nós pequenos espalhados pelo mundo inteiro rodando o seu blockchain, porque se você estiver muito concentrado em algum lugar ou em alguma empresa, o regulador pode vir e pode interromper a sua validação, né? Então, basicamente, por causa desses dois grandes problemas aí, muitos pensadores começaram a pensar outros modelos de validação que você possa fazer. E um desses modelos, como a gente já falou agora, é o modelo do Proof of Stake, né? A grande vantagem do Proof of Work ainda hoje em dia é que ele já foi meio que provado pelo tempo, né? Óbvio que, entre aspas, muito grande, porque ainda que seja um tempo considerável aí de 12 anos, não mais um pouquinho, né, 13 anos, não é algo que é tão grande quanto a gente está acostumado na indústria tradicional. Mas em termos de blockchain, né, como a blockchain do Bitcoin funciona exatamente do jeito que ela deveria até hoje em dia, a gente considera o Proof of Work muito efetivo. Por outro lado, a gente tem o Proof of Stake, que é um pouco mais recente, né? Tem alguns anos aí de desenvolvimento. Existem diversos modelos de Proof of Stake também, né? Quando eu falo Proof of Stake pode parecer que é uma coisa só, mas na verdade existem diversas pequenas variações desse mecanismo que você possa fazer, mas ele veio com essa ideia de suplementar o Proof of Work de modo colaborativo e não de modo competitivo, né? Ou seja, como a gente tinha falado um pouco antes, em vez de todos os mineradores ou validadores quererem validar o mesmo bloco ao mesmo tempo, você tem simplesmente um validador sendo escolhido pela rede para validar o bloco naquele momento, né? Isso torna o gasto energético totalmente desprezível em relação ao modelo anterior, né? Porque pensa, no Proof of Work a gente tem todas as máquinas de todos os mineradores do mundo inteiro processando o mesmo bloco ao mesmo tempo, gastando energia elétrica pra caramba, etc e tal, enquanto que no Proof of Work não. Se não é a minha vez de validar o bloco agora, eu não vou fazer nada, eu vou simplesmente esperar o algoritmo do contrato dizer que é a minha vez, e aí eu vou ter a possibilidade de validar o bloco, né? Então, eu considero sim, aí já é minha opinião pessoal, mas eu considero o Proof of Stake uma evolução aí do Proof of Work, né? Um modelo um pouco melhor do que ele, mas a gente ainda precisa efetivamente de mais tempo aí para deixar esse modelo mais tranquilo, né? Para todos os usuários terem certeza de que ele funciona muito bem, além de acertar qual é a variação exata, né? De como deve ser feito esse consenso, que também não é algo simples, né? E aí, por final, só para fechar essa parte,
a gente teve, né, no ano passado, como eu falei também, a migração da rede da Ethereum do modelo Proof of Work para o modelo Proof of Stake, né? Então, aparentemente não é só a minha opinião pessoal, os devs da Ethereum também concordam comigo. Mas isso foi muito interessante, né? Porque foi o primeiro e provavelmente o único caso aí do mercado que a gente teve e provavelmente o único que vai ter de um blockchain que trocou de modelo de consenso no meio do caminho, né? Com diversas aplicações, diversos contratos inteligentes, tudo rodando aí como a gente tinha no blockchain da Ethereum, né? E isso porque hoje em dia ou os blockchains já nascem no modelo Proof of Stake, a maioria, ou não tem força nem interesse da comunidade aí de fazer essa migração, né? A gente sabe que a comunidade Bitcoiner maximalista aí é totalmente apaixonada pelo Proof of Work, então a chance dos devs do Bitcoin mudarem para o Proof of Stake é praticamente zero, né? A chance até de ter NFT lá, já está vendo que é muito baixa, então imagina migrar todo o mecanismo de consenso do sagrado Satoshi Nakamoto. Então, provavelmente o Bitcoin vai ficar parado nesse sentido, e os outros blockchains, como eu falei, ou já nascem Proof of Stake, ou simplesmente não tem interesse, ou força, ou capacidade de desenvolvimento para fazer esse movimento, né? Então, enfim, foi um pouquinho da história aí do Proof of Work e a migração do Proof of Stake, mas é muito interessante. Vamos ver como é que vai evoluir isso no futuro também, né? Se vai surgir algum Proof of History, algum outro mecanismo de consenso mais interessante, ou se a gente vai ficar só nessa dicotomia aí, Proof of Work, Proof of Stake. Eu achei legal que o Rony esculachou no final os outros projetos, né? Falou que não tinha capacidade de fazer esse tipo, qualquer coisa de migração, né? Provavelmente você deve ter criado ali bastante inimigos agora com essa frase aqui. Inclusive vou dar destaque quando sair o podcast. Mas mais um papo aí de novo, complexo, profundo aí de explicação de como funcionou primeiro, acho que como nasceu o Proof of Work, como foi feita a migração na rede do Ethereum. No final você esculachou os outros projetos ainda. Acho que foi assim, um apanhado completo aqui do que a gente tem no mercado cripto, né? Que é um mundo em que as pessoas são minimamente inteligentes e, de fato, torcem para algum projeto, como é o caso do Rony, claramente um torcedor do Fluminense e do Ether. Mas vou deixar aqui as críticas de lado a você, Rony, e vou passar a palavra para o Luca, porque agora essa criança cresceu. Essa criança que tinha 5 anos é um adolescente, Luca. Explica para ele agora o que é esse tal de staking. Pro cara que é adolescente. Pro cara que é adolescente. Não vem me falar de banco imobiliário de novo, tá? Por favor, o cara joga também, mas se for pra explicar a mesma coisa aqui, a gente nem vem aqui hoje. É verdade. Agora tem que ser Minecraft. Realmente... Tem que ser Minecraft. O que o adolescente gosta de hoje em dia, hein? Cara, essa é uma boa pergunta, hein? Fortnite tá aí. Será que você consegue, Luca? Esse é o Free Fire. O pessoal joga Counter-Strike ainda? Não, né? Não, joga Call of Duty, né? Counter-Strike até que joga. Fortnite, tá no mesmo, né? O Fortnite não é a primeira pessoa, né? Não, não é, né? É a terceira pessoa. O que dá aí, Luca? Vai lá. Bom. Vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos dizer que você é um cara que joga Counter-Strike e você gosta de jogar apostando. Tem uma galera que eu conheço que gosta de jogar apostando... Beleza. Não faço isso em casa, crianças, é só um exemplo. Joga apostando skin, apostando skin. Beleza. É tudo digital, né? Tá bom. É quase um NFT. Beleza, não vamos confundir a cabeça, não. O skin. Não vem falar quase NFT, não, que a gente tá explicando para os adolescentes o que é stake ainda. Não chegamos em NFT ainda. Vai lá. Então tá, vamos supor que você quer jogar apostando suas skins com seus amigos. E, de novo, você precisa de um mecanismo para garantir que as pessoas que tá todo mundo ali não vai roubar. Porque você vai precisar colocar essa skin na mão de alguém, que vai ser um terceiro, para depois que a aposta estiver concluída, né, o jogo acabar, ele poder pagar quem ele tem que pagar e tudo mais. Então, vamos supor que você pega essas skins e você, de novo, deposita elas na mão de um terceiro. Só que esse terceiro não é um terceiro propriamente dito. Ele é um terceiro descentralizado. Boa. Ele é um terceiro que não é um terceiro. É um terceiro que é um grupo de terceiros. Boa. São terceiros. Tá São ótimo. terceiros, exatamente. Esses terceiros, eles vão assistir a partida. Todos eles vão assistir a partida. Vamos supor que você faça uma melhor de 5. Eles vão assistir todas as 5 partidas. Beleza. Se for eles vão torcer 5. ou não? Idealmente não. Beleza, idealmente não. Tá bom. São os terceiros que não vão torcer. É um trava-língua até, viu? Vai lá. Idealmente não é pra eles torcerem. Né? Tá bom. Acho que não é pra eles torcerem, idealmente. Tá bom. É só pra eles assistirem. Combinado.
Eles vão torcer pelo esporte. Tá bom. Todo mundo ganha uma bela partida de CS, né? Exatamente. Continue. Todos esses terceiros, eles vão assistir a partida e eles vão fazer aquele exato mesmo processo que eu tinha descrito. Eles vão falar, pô, tal pessoa matou tal pessoa. Tal pessoa matou tal pessoa, tal pessoa matou tal pessoa. Todo mundo concorda? Tal pessoa matou tal pessoa. Então esses terceiros, eles ganham uma parcela do pote da aposta, vamos dizer assim. Vamos supor que em vez de você estar apostando uma skin, que é uma coisa que é não única, fungível, né? você está apostando, sei lá... Dinheiro do CS lá. Tem dinheiro no CS? No CS não tem. Mas vamos assumir que tem. Vamos assumir que tem. Beleza. Tá apostando, eles ganham uma parcela do pote da aposta. Perfeito. Então toda vez que eles validam algum acontecimento da partida, vamos supor, tal pessoa conseguiu plantar a bomba no bombe B, vamos dizer assim. Uhum. Pô, plantou no bombe B, plantou no bombe B, plantou no bombe B. Não plantou. Como assim não plantou? Todo mundo aqui viu que plantou. Aí, chegou à conclusão que realmente tinha plantado e o cara tava errado. Ele perde uma parte da grana dele. O que é, basicamente? É uma maneira de você garantir, alinhar os incentivos para que todo mundo esteja falando a verdade. Para que ninguém minta. Legal. E aí, no final, quando acaba a sua partida, os caras vão lá e falam, realmente, a partida aqui acabou e tal. Tá aqui o seu pote. Inclusive, para ficar melhor ainda essa analogia... Todo esse esquema de aposta, na verdade, é um contrato inteligente. Boa, perfeito. Agora foi preciso aí. Então, beleza. Jogador de CS que vai validar toda e qualquer movimentação do jogo, ou boa parte delas, né? Seja matar, botar uma bomba. Os processos, etapas. Boas etapas, eu gostei. Então é isso. Cara, eu vou pegar aqui a minha parte que a gente tinha separado para explicar, não para adolescente, não para criança de 5 anos, mas para minha avó. Tá bom? Vamos com calma aqui. Na verdade, eu queria... eu falei de uma maneira educada aqui. Eu perguntei assim, vó, todo mundo gosta de fofoca, né? Na verdade, eu queria falar que ela gostava de fofoca, né? Mas não vou ofender também. A minha avó disse, né? Apesar de ser verdade. Minha namorada também adora uma fofoca e não gosta de uma fofoca, né? De graça, né? Mas é aí que tá o pulo do gato. Todo mundo gosta de fofoca e ninguém gosta de admitir. Ou pelo menos os mais fofoqueiros não gostam de admitir. Fofoca é de graça, né? Agora imagina que alguém pagasse pra você fofocar. É exatamente isso. Aí, quando eu falei isso, minha avó ficou interessada. Ela falou, beleza, prossiga, né? Desenvolva esse raciocínio. Pay de fofoca? Como é que é? Fofoca to earn. Fofoca to earn? Estamos complicando aqui, que ela não entende esse fofoca to earn. Vamos devagar. Pay to gossip. Pay to gossip, é verdade. Não, mas fofoca é uma palavra melhor do que gossip, né? Eu pelo menos acho. Assim, nesse ponto eu defendo o português. E aí eu falo pra minha avó, olha aqui, ó. Você vai ficar aqui na janela da casa e toda pessoa que passar, você vai falar quem passou. Foi fulano de tal, vizinho de tal, irmão de não sei o que e tal, beleza. Você vai falando isso. Toda vez que a sua... Só que além de você que é fofoqueira, vai ter outras pessoas aqui na rua olhando essa mesma pessoa passando. Então vocês vão olhar a mesma pessoa e a informação de vocês, essa fofoca tem que ser no mínimo verdadeira. Tem que passar a pessoa que você falou na hora que você passou, na hora que você falou. Então você fala, vó, você vai falar para ela assim, olha, fulano de tal passou aqui. Toda vez que você falar uma informação e todo mundo ali da rua confirmar que fulano passou aqui na rua, a senhora vai ganhar uma moedinha. Vou botar ela no porquinho, você vai ganhar uma moedinha. Se essa informação não for verdadeira, a senhora vai perder sua casa. Aí ela ficou assustada, né? Ela ficou assustada, falou assim, calma, vó, é só uma analogia. Ninguém vai tomar a sua casa, não. Vamos combinar assim, então, né? Como você falou do Proof of Stake. Vai perder um móvel da sua casa, a sua escolha. Tá combinado? Tá combinado. Então, ele entendeu que é o staking. Ela é basicamente um validador de quem passa ali na rua e tem que ser verdadeira. É uma fofoca honesta, né? Uma fofoca que você não aumentou nem diminuiu. Você falou precisamente quem passou e a hora que passou. E isso deixou ali a velha senhorinha animada para fazer o staking dela na rua, né? Provavelmente que tá curiosa para saber quem que vai pagar para ela fofocar assim. Eu posso até aproveitar essa analogia pra meter um MEV no meio aqui. Um MEV, não, peraí que tem mais aqui. Mas fala aí, Rony, primeiro, depois eu meter uma analogia, vamos ver se é boa, vai lá. O que é engraçado da tecnologia é que a própria tecnologia técnica que eles usam para a troca de mensagem entre nós é gossip mesmo, é fofoca, então faz todo sentido, mas era só isso. Então, na verdade, eu roubei a analogia de alguém, isso quer dizer. Além de atacar as equipes, me atacou aqui. Eu achando que era original. Realmente aquilo, né? Se você só se acha original se você não leu bastante. Acho que é o meu segundo caso aqui. Exatamente. Mas primeiro agora explica o que é MEV na analogia direto. Eu não sei o que é MEV. Eu quero que você explique o que é MEV.
Mas na analogia direta, eu não vou dar nenhuma introdução do que é MEV aqui. Então tá, então vamos supor que você já tem esse trabalho de ficar falando quem tá na rua. Só que você quer ganhar um dinheirinho extra. Eita, ela quer. Você quer ganhar um dinheirinho extra. Minha então, avó quer. Tal pessoa tá falando assim, ó, se você ver meu marido passando aí, você me liga que eu vou te pagar tanto. Aí sua avó viu o marido passando, ela liga lá, falou com... Caiu o Pix na hora, entendeu? Pô, então ela tá aproveitando o trabalho dela de já tá ali olhando quem que tá na rua pra ganhar um dinheirinho extra. Legal. É basicamente o MEV. Cara, eu gostei desse aí. Ô, Rony, você que entende do lado técnico MEV, você acha que foi boa essa analogia? Explica pra gente o que é MEV aí, fugindo do assunto já. Não, acho que foi muito boa e ainda dá pra botar até mais coisa aí, né? Se o cara que falou pra você ligar pro cara chama o FAQ, aí tu mutou nele. Não, pera, estamos deixando o pessoal fora do contexto aqui. Tem duas coisas pra explicar. O que é MEV e o que é essa tal de OFAC aí. 2 minutinhos pra você explicar tudo isso aí. 2 minutinhos, tá. Vamos lá. O FAQ é o mais fácil, vou começar por ele. O FAQ é a seção lá do Departamento de Justiça, se não me engano, americano, que botou as sanções aí no Tornado Cash. Na verdade, bota sanções em diversas pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas decidiu aí no ano passado também censurar todas as transações, todos os Ethers, na verdade, que passaram pelo Tornado Cash, né? Só para quem não sabe também, o Tornado Cash é um dos principais mixers aí da rede, pelo menos era, né? Agora já não sei mais se é, mas era um dos principais mixers aí da rede da Ethereum. O que quer dizer isso? As transações em blockchain geralmente são transparentes, né? Qualquer um consegue ver o endereço que está saindo e o endereço que está entrando. Mas usando uma aplicação como um mixer, você consegue aí fazer por diversos métodos aí, criptográficos, embaralhar essas transações aí de modo com que você não consiga mais saber exatamente... Na verdade até dá, mas é muito complexo, né? Então, na prática, você não consegue saber de onde veio esse recurso e para onde está indo. E aí a OFAC, né, que é essa instituição americana aí, botou ano passado essa restrição aí em todos os Ethers que passaram pelo Tornado Cash. Por isso que eu falei, né? Se alguém ligar e falar que é da OFAC, você já nem fala a informação normal, já desliga o telefone e é isso aí. Na verdade, o MEV obrigaria a pessoa a não deixar a pessoa passar, né? Ia falar pra minha avó sair na rua e falar, não deixa ele passar, então. Se usasse o MEV Boost, sim. Que tem vários... Beleza, o MEV compliant com a FAQ, né? Que vai seguir as regras. Beleza, e o MEV... Rony, finalizando. O MEV é o que a gente chama de... Antigamente era o Miner Extractable Value, né? Porque quem fazia a validação eram os mineradores. Hoje em dia virou o Maximal Extractable Value, né? O que quer dizer isso na prática? É bem aquilo que o Lucas explicou, né? Um validador, né? Ou antigamente um minerador, ele tem acesso às informações das transações antes delas entrarem no bloco, né? Ou seja, antes delas serem feitas efetivamente. Então, esse cara ele pode fazer qualquer tipo de movimento para se beneficiar dessa transação. Eu vou dar um exemplo aí para ficar mais fácil, né? Suponho que eu vou lá na Uni e quero fazer um swap de Ether para DAI. Só que, enfim, eu faço o swap lá e aí esse cara recebe, né? Como ele é o validador, é ele que é o responsável por botar essa transação dentro do bloco, dentro da blockchain, ele vai receber essa minha transação, ele vai ver, porra, aqui tem uma oportunidade de arbitragem, esse cara tá pagando, sei lá, muitas lipas, ou tá pagando demais por esse trade, eu consigo fazer esse trade aqui rapidinho em outra DEX, por exemplo, e aí e botar a minha transação antes da transação dele para forçar ele ou a ter um slippage maior, ou a ter que pagar mais na transação, ou coisa desse tipo, né? E aí o validador ou o minerador fica justamente com esse lucrozinho, né? Com essa diferença entre o que o transador original pagou e o que ele conseguiu extrair de valor, né? Por isso que o nome é Maximal Extractable Value, né? O máximo que você consegue extrair de valor por você ter a informação associada àquela transação e pela transação não ter sido validada no blockchain ainda. Maravilha. Beleza? Mais ou menos isso. Pô, maravilha. Acho que abrimos aí esticamos aí a corda dessa analogia até onde pôde, né? Se você começar a perguntar outras coisas aí, talvez confunda as pessoas de fato, mas vamos ficar aqui com essas 3 analogias muito bem. A criança do banco imobiliário, o adolescente que joga CS e a minha avó que vai fofocar na janela da casa dela, as pessoas que passam na rua. Mas, Luca, pergunta pra você agora, cara. O staking, o Rony já explicou como faz ali, como funciona da maneira técnica, mas se eu quiser fazer stake em casa, tipo, comecei do zero, tô lá, procurei um do-it-yourself do how to stake in my house, como fazer o stake em casa. O que eu tenho que fazer? Como é que eu
eu posso fazer? Eu tenho que comprar uma máquina, eu tenho que comprar 2 milhões em Ether, eu tenho que falar com quem, tenho que pedir permissão para alguém, como é que é isso funciona? Tem algumas maneiras de você fazer. E aí você pode fazer através de terceiros, que é uma via. Ou você pode fazer você mesmo, né? Fazendo você mesmo, aí sim, você teria que comprar uma máquina. Essa máquina teria que ter um software específico para você conseguir validar as transações. E além disso, você teria que ter 32 Ether que vão ficar lá travados até a atualização Xangai do Ethereum, sem poder tirar de lá. Se sacudir o Rony ali, deu uma tempestade no Rio de Janeiro, cai 32 Ether do bolso dele. Será? Isso aí eu faço o meu nó na hora. Mas continua, é isso. Tem que comprar uma máquina. Tem que comprar uma máquina. Mas aí não precisa ser uma máquina muito potente. Pode ser, por exemplo, um computador desses low powered. Pode ser um Raspberry Pi, por exemplo. Você só precisa rodar um nó ali para que você possa, de fato, estar validando essas transações. E aí, se você quiser, você também pode colocar alguns softwares adicionais. Por exemplo, o próprio MavBoost que a gente estava comentando aqui, para você conseguir ganhar uma graninha extra, como a gente estava falando. Esse seria o caminho para você fazer na sua casa, sem depender de terceiros, o caminho mais independente, que talvez para quem é mais criptomaníaco seja o caminho. Só que esse caminho tem alguns obstáculos, como a gente comentou, o Ether que você depositar para o staking, ele vai ficar travado até a atualização Xangai do Ethereum. Essa atualização está marcada mais ou menos para o final de mês de março, início de abril. Mas até lá você não vai conseguir tirar o seu dinheiro, né? Então existe um custo de oportunidade aí e um custo de eficiência de capital também, né? Porque quando aquele dinheiro está depositado lá, você não vai conseguir usar ele, por exemplo, em DeFi ou alguma coisa do tipo, ele vai estar lá parado. Não dá pra comprar um salgado com aquele dinheiro. Não dá pra comprar um salgado, não dá pra comprar nada. Beleza. Não consegue fazer nada com ele. Através de terceiros, aí você também tem várias possibilidades de fazer através de terceiros. Você tem os Liquid Staking Derivatives, você tem o staking através de uma exchange, inclusive a gente oferece essa opção no MB. Bom, legal, acho que até você pincelou um pouco, além dessa forma tradicional, da questão do Liquid Staking Derivative, né? A sigla não é muito amistosa, né? Chama LSD, mas calma, não é nada disso que você está pensando. Isso aqui é só o nome que a abreviação aí de Liquid Staking Derivative. E o Rony vai explicar pra gente quais são as formas de fazer isso e acho que as vantagens, né? Você citou alguns problemas aqui muito claros, que é a quantidade de dinheiro, o fato de ficar o dinheiro preso, e com certeza a possibilidade de você movimentar essa grana uma hora ou outra, que vai só o benefício de não estar preso. Rony, fala pra gente aí o que é LSD, mas não é isso que você está pensando, o que eu perguntei agora. Então eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, tô fazendo LSD. Ela, o que é isso? Não, calma, é só os Liquid Staking Derivatives, né? O que quer dizer isso? Vamos entender um pouquinho. Como o Luca falou, né, tem um problema muito grande, por exemplo, para você fazer staking na rede da Ethereum, que é o que você não só precisa dos 32 Ethers, que hoje em dia já é um valor bem considerável, aí, deve estar perto de $50 mil, né, algo que a grande maioria dos investidores não tem, como você também tem o problema de toda a infraestrutura necessária, né? Além de ter que ter o computador, você também não quer tomar slash, né? Você não quer ficar offline, você não quer correr nenhum risco aí de ser penalizado pela rede. Então você também não basta ter só os 32 Ethers e o computador, você tem que ter meio que uma mini estrutura para conseguir rodar o nó direitinho e garantir que você não vai sofrer slash ou vai sofrer o mínimo possível. Perdão. Então surgiram essas soluções aí que são os provedores de staking líquido, né? Como é que funciona isso, né? Você pode entrar, por exemplo, em alguma aplicação on-chain como a Lido ou a Rocket Pool, né? Se o nosso ouvinte aí quiser entrar agora mesmo, chama lido.fi/Ethereum. A Lido é uma das mais utilizadas aí, já tem quase 6 milhões de Ethers aí travados nos contratos lá da Lido. E basicamente o que eles vão fazer para você são duas coisas. Eles vão pegar o Ether que você mandou para eles e vão, obviamente, juntar com Ethers de outros usuários aí até atingir essa cota mínima de 32 e vão começar a rodar essa infraestrutura de nós aí e vão cuidar de tudo para você, né? Vão, obviamente, te cobrar uma pequena porcentagem por isso, mas é o pagamento pelo serviço, mas vão te pagar de volta aí quase tudo de recompensa que a rede vai te pagar, obviamente proporcional a quanto você tem em relação a todos os outros participantes aí do nó que estão junto com você, né? Então é interessante isso, esse modelo, né? É diferente um pouco de outros modelos, porque eles também deixam você manter a sua liquidez, né? De novo, quando você está fazendo o staking individual, como o Luca falou,
você pega os 32 Ethers, trava lá no contrato, monta a infraestrutura e você só vai poder sacar esses 32 Ethers aí, com sorte, em abril, talvez maio desse ano, né? Quando sair o Shanghai Fork. Mas pensa que também, que a gente já está, por acaso, perto do Shanghai Fork, mas a Beacon Chain já existe desde dezembro de 2020. Né? Então, um cara que depositava, né, o que fazia um nó rodar lá no começo de 2021, ia ter que entender que ele ia ficar mais ou menos 2 anos sem poder mexer com aquele dinheiro, né? Algo que, para negócios que têm margem pequena e precisam de capital de giro, é muito negativo. Então, esses caras também oferecem essa terceira vantagem, que é o seguinte: você deposita o Ether lá e eles te dão como se fosse um recibo, né, um token, que representa esse seu depósito lá. E enquanto você for detentor desse token, você vai ter direito a essa porcentagem de remuneração, que é proporcional ao que você depositou, mas você tem a grande capacidade de usar esse token aí no mercado secundário, ou usar em outra aplicação, ou usar em qualquer coisa que você queira, né? Então, é por isso que eles são chamados de liquid staking, né? O staking líquido. Ele te dá essa possibilidade de fazer o staking, que deveria ser ilíquido, por causa do travamento, mas você tem o direito a ter, né, você tem essa vantagem de ter essa liquidez por ter esse token que representa o seu depósito lá, né? E aí o sucesso desses provedores de LSD tem sido muito grande, né? Como eu falei agora há pouco, a Lido já tem quase 6 milhões de Ethers depositados, a Rocket Pool acho que tem em torno de 500 mil, e ainda tem vários outros também menores. E hoje em dia a gente tem mais ou menos, acho que 15 ou 16 milhões de Ethers travados na Beacon Chain. Então é uma porcentagem considerável aí do valor total, né? Eu acho, se não me engano, cerca de 40% dos Ethers travados na Beacon Chain são da Lido, né? Então é algo que a comunidade abraçou com muita força. E é muito interessante, principalmente para traders de curto prazo, day traders, swing traders, o cara que não quer ficar efetivamente 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano, meses travado na rede da Ethereum. Ele quer rentabilizar aquele Ether que ele tem parado por enquanto, mas se ele vê uma oportunidade interessante de trade, ele já pega o derivativo líquido e já faz a arbitragem dele, já faz, enfim, qualquer trade que ele quiser fazer, né? Então é muito interessante esse modelo, e além disso também, a própria Lido tem suporte a Hot Wallet, Cold Wallet, né? Então, basicamente, todos os tipos de armazenamento, de custódia que você tem, você consegue usar com esses protocolos on-chain de staking derivativo líquido, né? Então, é uma solução muito interessante, muito utilizada, é algo que a gente estuda bastante, que eu uso também, né, como eu falei, e que está muito em voga aí nos últimos meses. Maravilha. Tem uma coisa sobre essa questão do LSD que a gente estava comentando, principalmente nessa hipótese de que é um mercado que vai sumir depois que você tiver o Shanghai Fork, depois tiver a atualização. Mas quando você olha no detalhe, não é bem assim, né? Os 32 ETH ainda é um empecilho para o cara travar, e a gente sabe que quando for liberar o saldo da rede, quando puder sacar, você vai ter um limite que esse cara pode sacar por vez. E isso naturalmente não acontece no Liquid Staking. Esse cara pode comprar uma quantia enorme desse STIF, né, ou qualquer outra variação dessa que seja de um ente de LSD. E nesse quesito ele pode sair e voltar quantas vezes quiser desse derivativo. Óbvio, né? Ele pode sofrer ali com alguma deterioração de preço frente ao Net Asset Value, né, que seria a proporção com o Ether que ele teria nesse STIF, mas naturalmente ele teria o ganho dessa liquidez. Então não me parece uma coisa que vai morrer com o tempo, você ainda vai ser necessário, porque tem alguns empecilhos, inclusive a liquidez que não passa a ser total já no primeiro momento, né? Você vai ter algumas amarras aí desse ponto, né? Acho que isso tá certo. Ou tem algum detalhe aqui que a gente deveria prestar atenção, Luca? Eu acho que o principal detalhe é o uso disso em DeFi. Assim, DeFi, você possibilitar usar Ethereum Staking DeFi é uma ferramenta muito poderosa. Isso porque se torna um colateral muito poderoso para empréstimos. Então, se você, por exemplo, vamos supor, você tem uma quantidade grande de Ethereum em stake, sei lá, você tem 10 Ether que estão em stake, em algum staking derivative. Só que você precisa de liquidez e você não quer se desfazer da posição em Ether. Então você pode pegar esse STIF, depositar na Aave, vai levar o LSD para Rave. Essa foi ruim, né? Foi, mas eu gostei. Você vai pegar esse STIF, vai depositar lá, e você
além de estar ganhando os juros que existe ali dentro da própria Aave, você está ganhando também as recompensas de staking. Então, as recompensas de staking continuam a cair ao longo do tempo. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um esquema em que você coloca aquele dinheiro na Aave, toma emprestado um dinheiro em uma stablecoin, que vai ser o valor que você precisa gastar, ou então o valor que você quer investir em outro ativo e precisa tirar essa liquidez de algum lugar. E você pode fazer de certa forma em que os juros que você ganha do staking, o rendimento do staking, ele é maior do que os juros que você paga no empréstimo. Então, no final das contas, você está ali só meio que pagando o empréstimo com os rendimentos que você está ganhando. É uma coisa que acontece muito no mundo tradicional. Você tem muita gente que acaba tomando empréstimo com colateral em treasury, em coisas do tipo, e fazem dessa forma. Eles tomam um empréstimo com um juro menor do que o rendimento do ativo, e você consegue, né, dar mais liquidez, mais eficiência de capital para aquele dinheiro. Acho que vai ser uma ferramenta muito poderosa. A gente vai ver cada vez mais isso sendo utilizado em DeFi, não só em ferramentas de empréstimo, mas também em AMMs, que já é um caso. A gente já tem bastante pool de liquidez com esse tipo de ativo. Você tem N coisas nas quais você pode usar isso aí. Inclusive, fugindo um pouco do Ether, você tem até protocolos que incorporaram o Liquid Staking dentro do seu CERN, vamos dizer assim. Você tem a Osmosis, por exemplo. A Osmosis é uma zona na Cosmos, que ela é uma zona que é uma DEX. Então, é uma app chain, ela só tem aquele app que roda na rede, que é a DEX Osmosis. Eles tinham um problema na Osmosis. Qual era esse problema? Ou a pessoa trava o dinheiro no staking, ou a pessoa coloca o dinheiro como liquidez para as pessoas trocarem, fazerem trade na plataforma. Então, ou era um ou era outro. Ou você estava garantindo a segurança da rede, ou você estava dando liquidez para as pessoas fazerem trades. Eles criaram um mecanismo que todo LP, quando ele deposita um par com o Osmo, que é o token nativo da rede, esse token Osmo já vai diretamente pro staking e vira um liquid staking derivative. Então eles resolveram esse problema de você ter que dividir a liquidez entre ou vai pro staking ou vai pro DeFi. Então você consegue trazer essa eficiência de capital, né? As pessoas conseguem tanto fazer a segurança da rede quanto tá ali oferecendo capital para que as pessoas possam fazer trades. E isso não só traz eficiência de capital, como amplifica os ganhos dos liquidity providers, né? Você passa, o cara que estava ganhando só uma taxa de trade também está ganhando agora uma recompensa de staking. E acho que a gente vai ver isso no Ethereum também, né? Que no Ethereum ainda é uma indústria muito nascente, o negócio do staking, muito por conta da Bitcoin Chain ter começado há pouco tempo, 2 anos. A gente tem a questão dos liquid staking derivatives muito recente também, e o merge mais recente ainda. Muita gente nem acreditava que o merge ia acontecer. Então, acho que por conta disso esse mercado ele ainda não está tão aquecido no Ethereum, mas eu acredito que a gente vai ver coisas muito parecidas com isso, e que talvez o par dominante em exchange daqui a pouco, né, em exchange descentralizadas, deixe de ser o WTH e passe a ser algum liquid staking derivative, por exemplo, ou algum wrapper de vários liquid staking derivatives, né? Você pega, para quem não sabe o que é um wrapper, né, você basicamente cria um token que envelopa ali vários tokens juntos, né? Então, você poderia ter um wrapper de uma cesta de liquid staking derivatives para que você pudesse ter interoperabilidade entre essas opções de liquid staking derivative, que você tem várias delas também. Então é algo que eu vejo como um futuro brilhante aí, tanto principalmente para DeFi, na verdade. É que você tem um ganho de eficiência muito bom, né? Acho que esse que é o ponto, a utilidade das coisas. Você quer falar alguma coisa, Rony? Não, sim, só queria estressar um ponto que eu tinha falado, mas também é bem relevante, né? Não, além dessa possibilidade de alavancagem e facilidade de fracionalizar, de não ter que ter 32 Ethers, rodar um nó é relativamente fácil, mas manutenabilizar ele, né? Manter ele rodando sem ter nenhum risco de tomar punição é muito mais complexo, né? Isso envolve pelo menos uma equipe de uns 2 ou 3 pessoas que consigam entender bem as coisas. Esse é o ponto, né? Rodar um nó é fácil, mas você não vai querer sofrer slashing do teu Ether que está depositado lá, né? E esses provedores também resolvem esse problema, né? Não é só... Além da possibilidade de fracionalização, além da possibilidade de alavancagem, ele ainda te dá, de graça não, né? Porque ele cobra, mas ele te dá essa facilidade de você não ter que se preocupar com toda a infraestrutura por trás disso, né? Então, eu também acho que isso é o terceiro motivo, assim, que bota o cereja do bolo
para os protocolos de liquid staking derivativo serem cada vez mais usados. Né? O usuário, ele quer facilidade no máximo, ele está até disposto a pagar um pouquinho por isso, né? Então, vale muito a pena. E acho que é toda essa facilidade que a gente também olha aqui dentro do MIB, né? Acho que tem a possibilidade de você que está vendo isso aí fazer o staking no MIB. Vou deixar o link aqui para você ter acesso tanto à página ali que explica qual o mínimo, como funcionam as coisas para você que está boiando aí ainda um pouco nesse assunto, quer saber como funciona. Tudo isso que a gente trouxe aqui acaba sendo minimamente complexo, né? Você viu algumas nuances aqui, principalmente no caráter de liquid staking, quanto até na ideia de fazer seu próprio nó, e a gente entrega essa facilidade dentro do próprio mercado Bitcoin. A única coisa que tem que ficar atento aqui, que talvez ainda jogue contra a questão do staking para a pessoa que vai fazer via o mercado Bitcoin, é que a gente está seguindo esse prazo de travamento. Então, até abril, pelo menos no prazo otimista, esse dinheiro que você deixou depositado em Ether para fazer staking, ou seja, com a sua nuance de fazer staking, ele vai estar travado justamente por uma questão técnica. A posteriori, ali em junho também, pode ser que ele fique travado até junho por uma questão desse atraso. Mas a gente, o Rony está vendo aí no detalhe a evolução do Shanghai Fork, parece muito possível que esse negócio realmente saia em final de março, em abril, até pela questão técnica, que não é tão complicado como foi o caso do merge. Então, para você que está acompanhando a gente aqui, fica uma ótima opção, principalmente se você tiver essa visão de futuro de um Ether muito positiva. Se você puder ali segurar minimamente algum valor até abril pelo menos, ou até junho, de maneira que você pode não precisa vender esse valor, acho uma ótima possibilidade olhando para o futuro. E isso, obviamente, a gente oferece dentro do mercado Bitcoin, basta você entrar no link lá e tem todos os detalhes. Já estamos encaminhando para o final. Só queria fazer um comentário antes do final. Comentário da plateia aqui. O Rony também. Agora todo mundo quer comentar agora, né? Agora virou Facebook. Virou Facebook. Bom, vai lá, tô brincando, pessoal. Pode ir. Antes de entrar na numeração. Não, eu queria só comentar que eu acho que talvez a maneira mais fácil de quem tá querendo entrar nesse mundo seja fazer via MB. Porque, como o Rony comentou, você tem toda essa facilidade de infraestrutura, você tem tudo isso, e fazer pelo MB você ainda corta um caminho que você não vai precisar criar uma carteira, você não vai precisar fazer custódia dos seus ativos, você não vai precisar ter um passo a mais de responsabilidade, né? Então, se você é um cara que realmente não tem tempo nenhum para estar ali administrando sua carteira, mexendo com o protocolo DeFi, fazer o gerenciamento aí da sua chave privada e tudo mais, tá atento a essas coisas, cara, o staking do MB é um prato cheio, você não vai ter que se preocupar com nada disso, você vai lá, deposita seu dinheiro, quando o Shanghai Fork acontecer, você vai poder fazer aí seu saque, então é tranquilo. Agora, se você vai fazer, por exemplo, um Liquid Staking Derivative, por exemplo, eu não recomendo para quem não é um cara que já está mais imerso nesse assunto, mais imerso em cripto e sabe fazer o gerenciamento da sua chave privada, sabe mexer com protocolos DeFi, já tem uma MetaMask, por exemplo, ou coisa do tipo. Acho que aí já é uma opção mais viável, até porque esse cara já tem um outro perfil. Mas acho que para quem é iniciante, com certeza a melhor opção é fazer o staking via MB. Rony? Não, meu comentário é associado um pouquinho a essa questão do Xangai, né? Até mesmo para a galera também que gosta da parte técnica, que deve ser os únicos que gostam de mim aqui. Mas a gente lançou um reporte só sobre o Shanghai Fork, né? Lançamos aí antes da atualização, justamente para conseguir explicar bem para quem quiser entender. E ele vai estar disponível na comunidade do MB lá do Discord. Então, e também no nosso blog, né? As duas fontes aí de conteúdo que a gente produz. Então, se você quiser se aprofundar mais no Shanghai Fork, entender como vão ser os saques, qual vai ser o impacto aí que isso pode ter no preço do Ether, seja negativo, seja positivo, quais são até mesmo as outras IPs que vão estar envolvidas, caso você seja um cara técnico hardcore aí, maluco, que nem eu. Vale dar a leitura, tá tudo lá, com fonte, bonitinho. Então, recomendo aí vocês irem lá na comunidade e pesquisar o reporte Xangai da gente lá. Maravilha. Bom, estamos caminhando para o final, vamos para nossa mineração da semana aqui, que o Luca trouxe aqui basicamente um dos seus principais ídolos, né? Falando sobre a questão do Ether, do staking, o Arthur Reis, né? Ex-BitMEX aí. Todo mundo tem seu presidiário favorito. Meu malvado favorito, Arthur Reis. Vai lá, Luca, explica pra gente o que esse texto fala. Cara, basicamente a tese de investimento do Arthur Reis em Ether, e fala um pouco da visão dele de como o Ether tá caminhando para ser um ativo
excepcional, assim, com todas as com aquela tese do triplo ativo, né? Você tem o Ether como commodity, como uma maneira de você estar gerando yield e como esse combustível da internet, né? Essa moeda da internet que as pessoas pagam para utilizar serviços, né? Então é bem ele apresentando essa tese, e eu duvido que você leia esse texto e não fique bullish em Ether. Também concordo com você. Foi um texto bem admirável aí do meu malvado favorito. Beleza? Bom, pessoal, chegado o fim aqui desse episódio falando sobre staking, obrigado por vocês terem me acompanhado aqui, obrigado você que ficou aí até o final. Tem tanta mineração da semana, a gente tem o canal do Discord aí da comunidade, e também, se você quiser saber mais sobre staking no mercado Bitcoin, tem um link aí embaixo também para você. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo episódio do mais um Francamente Cripto. Forte abraço e até lá!